Capítulo 4. O preço do caminho de Deus. Um dos melhores meios de perder amigos e ser rejeitado é andar sempre com Deus. Leve a sério as questões espirituais, abandone todos os seus ídolos, volte-se para o Senhor de todo o coração e ocupe-se com Jesus. Tire os olhos das coisas deste mundo e, de repente, você é visto como um religioso fanático. Está a caminho da pior rejeição da sua existência. Quando você era morno, quando parecia ser piedoso, mas sem poder, quando não era nem excessivamente pecador, nem santo, você não constituía problema para ninguém, nem mesmo para o diabo. As coisas eram tranquilas, você era aceito, era apenas um dos muitos crentes de coração dividido. Mas você mudou, sentiu fome de Deus, convenceu-se de seus pecados e já não podia brincar de igreja. Arrependeu-se e voltou-se para Deus de todo o coração. Desfez-se dos ídolos, começou a examinar a fundo a palavra de Deus, parou de buscar as coisas materiais e ficou ligado a Jesus. Você entrou em um novo reino de discernimento e começou a perceber na igreja coisas que nunca antes o havia aborrecido. Agora você ouve do púlpito coisas que lhe partem o coração. Vê outros cristãos contemporizando exatamente como você fizera outrora. E é por isso que você fica tão magoado. Foi despertado, transformado e contrito no espírito e sente-se responsável pela igreja. Esta missão lhe foi confiada por Deus. Mas, em vez de seus amigos regozijarem-se ou entenderem, eles pensam que você está ficando maluco. Você é ridicularizado, escarnecido, chamado de fanático. Moisés foi tocado pela mão de Deus de modo maravilhoso e despertado quanto à escravidão do povo de Deus. Veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos. Moisés ficou tão alvoroçado pela grande revelação de livramento que recebera, que saiu correndo para partilhar com os irmãos. Ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Atos capítulo 7, versículo 23 ao 25. Moisés era o homem mais manso da terra. Ele se consumia com Deus, mas ele não era mais santo do que você. Ele se movia em Deus profeticamente. Ele queria que seus irmãos ouvissem e vissem o que Deus estava prestes a fazer. Mas não foi assim. Eles o rejeitaram, dizendo: Quem fez você governador e juiz sobre nós? Quem você pensa que é? Um dia eles viriam a entender, mas não agora. O Espírito Santo despertou-me em anos passados. Comecei a entender o seu chamado para uma vida de santidade e realmente levei a sério caminhar na verdade. Quando a palavra de Deus se tornou vida e principiei a ver coisas que nunca antes tinha visto, desejei falar a respeito dessas descobertas com toda a gente. Telefonava para pastores e falava-lhes do que Deus estava dizendo. Com muitos que vinham ao meu escritório, eu chorava, pegava a minha Bíblia, ressaltava as gloriosas verdades da submissão plena, da pureza de coração. Eu acreditava que eles veriam as mesmas coisas também. Pensava que amariam a palavra e se ajoelhariam comigo para orar por um novo toque de Deus. Em vez disso, a maioria apenas me olhava de relance ou diziam coisas como: Você está seguro de que não está indo um pouco longe demais? Ou isso me parece exagerado. E quanto mais eu buscava Deus, tanto mais distanciava-me deles. Era como água fria jogada numa fervura. Eles não queriam ouvir. Se isso vem acontecendo com você, desde o momento em que Deus o despertou, você não está sozinho. Quero mostrar-lhe, adverti-lo com base na palavra de Deus, o que esperar se você tomou a decisão de percorrer todo o caminho com Deus. Pode esperar de imediato 3 reações. Primeira, você será rejeitado. Segunda, você será expulso. Terceira, você será apedrejado. Você será rejeitado. Jesus avisou: Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. João capítulo 15, versículo 19. Mostra-me um crente que aprendeu tanto a amar quanto a praticar a verdade, e eu lhe mostrarei alguém que será rejeitado por toda uma igreja morna. Desista do mundo e o mundo desistirá de você. Jesus contava com muitos seguidores, até que a palavra que ele pregava foi percebida como dura demais, exigente demais. A multidão de adeptos de milagres ouviu as reivindicações que ele fazia e o abandonou, dizendo: duro demais,
Quem pode recebê-las? Jesus voltou-se para os 12 e perguntou-lhe: Querem vocês também retirar-se? Ou minha palavra é dura demais para vocês também? Pedro respondeu: Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Não, Pedro e os 11 não se retiraram, porque a palavra que as pessoas diziam que era dura demais, exigente demais, era a palavra que eles amavam. Ela estava produzindo neles valores eternos. Eles ficariam com a verdade, não importava o preço. Este é o problema que cada cristão enfrenta nestes últimos dias. Desviar-se-á você da verdade que o condena, verdade que aponta o seu pecado, verdade que remove, corrige e faz seus ídolos irem pelos ares? Verdade que o chama para tirar os olhos das coisas deste mundo, do eu, do materialismo? Ou você se desviará para a pregação que faz cócegas nos ouvidos? Ela, sim, é branda, suave, pregação de que tudo vai bem. Será que você permitirá que o Espírito Santo o sonde, que o exponha? A verdade liberta mesmo. Liberta da pregação morna, liberta de pastores mornos, liberta da tradição morna, liberta de doutrinas de demônios, liberta de companheirismo que rejeitam a verdade porque ela é por demais desamorosa, conforme dizem. Os que amam e praticam a verdade desejam vir à luz, ter exposta cada ação secreta. Jesus disse: Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. João 3, 20 e 21. A verdade autêntica sempre traz à luz tudo que é oculto. Quando Jesus começou a jorrar luz sobre os pecados ocultos dos judeus religiosos, eles procuraram matá-lo. Jesus disse: Sei que sois descendentes de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. João 8:37. Mas procurais matar-me a mim, homem que vos disse a verdade que de Deus ouviu. Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouves é que não pertenceis a Deus. João 8:47. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 8 ao 12 diz: A palavra de Deus diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras e com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para a salvarem. Por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Existem hoje multidões de cristãos que não amam a verdade. Deus diz que o motivo dessa situação é o pecado secreto. Deleitaram-se com a injustiça. Essas pessoas comprometidas com injustiças estão sendo enganadas de modo horrível. Como os judeus dos dias de Jesus, eles estão convencidos de que veem, creem que são filhos de Deus e rejeitam ferozmente toda qualquer palavra que exponha seus segredos e luxúrias mais íntimos. Por certo, existe algo em seus corações diferentes da verdade. Eles não estão guardando a realidade de Deus como uma pérola sem preço. Antes, pelo contrário, afagam algum prazer oculto, algum ídolo, algum pecadinho. Atente para isso. Os que rejeitam você, os que o abandonam por causa da verdade, têm forte motivo. Eles os veem como uma ameaça a algo muito caro para eles. A vida separada que você tenta viver é uma censura ao comprometimento e ao desinteresse deles. Paulo escreveu a Timóteo: Todos os da Ásia me abandonaram. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Paulo dera a estas pessoas, tudo quanto possuía e ensinar-lhes todos os mandamentos de Deus. Ele não tinha culpa alguma diante deles. Santo e irrepreensível, foi rejeitado pelas igrejas da Ásia e os seus próprios filhos espirituais o evitavam. Por quê? Paulo estava agora na prisão, sofrendo e em profunda aflição, atado por cadeias, prisioneiro do Senhor, mas um novo mestre havia se tornado popular, mestre que trazia uma mensagem de causar comichões nos ouvidos. Alexandre,
o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. O nome Alexandre significa ajudador do homem. Alexandre e Himeneu estavam ensinando um evangelho falso que lisonjeavam a carne. O nome de Himeneu provinha de o Deus dos casamentos. Isto representa um evangelho de amor, de celebração, que agrada ao homem, mas não exige santidade. Paulo entregou ambos a Satanás para a destruição da carne, a fim de que parassem com as blasfêmias. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Entregá-los a Satanás não significava a destruição de seus corpos, mas da doutrina segundo a carne. Era uma experiência de aprendizagem a fim de aprenderem a não blasfemar. Como poderiam aprender se estivessem mortos? As doutrinas que pregavam negavam todo o sofrimento, todas as dificuldades. Paulo disse que naufragaram na verdadeira fé por excusarem o pecado. Não tinham consciência pura. Naufragaram na fé por meio de ensinos agradáveis ao homem. Rejeitaram a Paulo por não compreenderem a perda da liberdade do apóstolo. Viram a questão como falta de fé. Para eles, era o diabo que mantinha Paulo preso. Se Paulo é assim tão santo, se ele prega que Deus é todo-poderoso, por que está sofrendo? Ele se envergonhava de suas algemas. E há cristãos hoje que rejeitam você. Eles têm vergonha de você, porque você se encontra em algum tipo de prova, ou tribulação, ou enfermidade. Eles o expulsarão. Jesus advertiu: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. Isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. João capítulo 16, versículo 1 ao 3. Jesus curou um jovem cego de nascença, e este foi conduzido à igreja para ser interrogado pelos religiosos fariseus. Seus olhos tinham sido abertos. Ele podia ver. Disse a todos: uma coisa sei, eu era cego e agora eu vejo. João capítulo 9, versículo 25. Será que eles regozijaram-se por este homem haver recuperado a vista? Não, disseram eles. Tu és nascido em pecado e nos ensina a nós. E expulsaram. Aquele cego curado simboliza o remanescente santo, aquele cujos olhos estão sendo abertos para a santidade de Deus. Vá em frente, testifique como ele o fez. Eu era cego e agora eu vejo. Eles expulsaram você. Expulsarão você dizendo: que audácia sua querer ensinar-nos. Se você tenciona percorrer todo o caminho com Cristo, convém que esteja preparado para suportar as afrontas que ele suportou. Pois, por amor de ti, suporta a afronta e a confusão cobre o meu rosto. Sou como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consome, e as injúrias do que te afrontam caem sobre mim. Salmo 69, versículo 7 ao 9. Este texto fala antes de tudo dos sofrimentos de Cristo, mas, como ele estava neste mundo, assim estamos nós. Se eles o perseguiram e afrontaram, farão o mesmo com todos os que morrem para si mesmos. Quem afrontou a Cristo? Quem amontoou confusão sobre o seu rosto e rejeitou o seu nome como a imundícia? A multidão de igrejas centradas ao homem. Expulsar crentes piedosos é o maior favor que este tipo de igreja poderia conceder-lhes. Ouço cristãos dizendo: minha igreja está morta, eu não gosto do que está acontecendo, mas Deus me colocou ali, ficarei e tentarei mudar as coisas. Essa atitude pode ser perigosa e é antibíblica. Devemos retirar-nos de tudo que seja Babilônia. Também pode ser o comodismo que o esteja segurando. Pode dar-se o caso de você não estar tão preparado para andar todo o caminho com Deus como pensava. Seus velhos amigos ainda o influenciam. Paulo entrava na sinagoga em todos os lugares aonde ia, como tinha por costume. Atos 17, versículo 2. Ele usava o texto de Isaías para pregar àqueles cegos frequentadores de igreja, dizendo: pois opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Atos 3:41.
Paulo tentava o máximo que podia para persuadi-los, na esperança de que ouvissem, mas, finalmente, Paulo ouviu a profecia de Isaías retumbar em sua alma. De maneira alguma eles crerão, embora você fique com eles e a declare. Atenção para esta advertência. Faça como Paulo fez e retire-se, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés. Atos capítulo 3, versículo 51. Paulo disse aos judeus religiosos: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vinda eterna, voltamo-nos para os gentios. Atos capítulo 13, versículo 46. Se você está numa comunhão ou numa igreja que ouve a verdade e a rejeitou, eis aí a resposta: deixa, saia, ou seus filhos podem apostatar. Esqueça essa história de dizer, bem, meus filhos têm amigos lá. Sim, e todos eles podem crescer sem nenhuma convicção de pecado, devido à falta do poder ou à presença de Deus. Você não vai mudar nada, de maneira alguma, mas eles podem mudar você. Que comunhão há da luz com as trevas? Saia do meio deles. Separe-se e fique limpo. Então eu o receberei. Você será apedrejado. Você será apedrejado pela maioria. E apedrejaram Estevão, que em oração dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos capítulo 7, versículo 59. Quem o apedrejava? A maioria dos prestigiosos conselhos religiosos. O arrebataram e o levaram ao sinédrio. Era um homem contra a multidão. Ali estava um homem com os olhos fitos em Jesus. Não obstante, ele era odiado. Atente para os homens do clero, esses religiosos fanáticos. Rangiam os dentes contra ele. Atos capítulo 7, versículo 54. Taparam os ouvidos e levantaram unânimes contra ele. O que acontecia com este homem justo que irava tanto as multidões religiosas? Ele pregava a verdade que os atingia do cheio no coração. Homens de dura cerviz e incircunciosos de coração e ouvido. Vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ele tinha de pregar a verdade. Seus inquisidores tinham corações que ainda se apegavam ao mundo, presos pela concupiscência. Eles sabiam o que dizia a lei de Deus, mas recusavam-se a obedecer. Crucificaram a Cristo. A espada de dois gumes da verdade havia penetrado fundo no coração daquela gente. Mas foi o testemunho de Estevão acerca do céu aberto que trouxe sobre si a ira. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele e expulsaram da cidade e apedrejaram. As testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em oração dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não impuxes este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Atos capítulo 7, versículo 55 ao 60. Estevão denunciou o pecado, a dupla disposição de espírito. Naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a quem servisse aos corpos celestes, como está escrito no livro dos profetas. Ofereceste-me vós vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizeste para adorar. Transportar-vos eis, pois, para além da Babilônia. Atos capítulo 7, versículo 41 ao 43. Na era da graça em que estamos, se você olhar para uma mulher com os olhos de cobiça, aos olhos de Deus já cometeu adultério. Se você odeia, você é homicida. Quando você tiver coragem de desmascarar estes pecados, palavras perversas serão atiradas contra você. Estará tentado andar todo o caminho com Deus e você será apedrejado por elas. Os lábios do tolo
entram em contenda e a sua boca clama por açoites. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, penetram até o íntimo do homem. Provérbios 18, 6 a 8. Os lábios do tolo entram em contenda e a sua boca clama ao açoites. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados, penetram até o íntimo do homem. Afiam as suas línguas como espadas e armam por suas flechas palavras amargas. Salmo 64, 3. Jesus ensinou uma parábola do chefe de família que possui uma vinha e procurou frutos no tempo da colheita. Ele enviou seus servos, os lavradores. Agarrando os servos, feriram a um, mataram ao outro e apedrejaram ao outro. Mateus capítulo 21, versículo 35. Assim é hoje. Deus envia seus santos vigias para recolherem o fruto de sua vinha. Mas ao invés de colheita, há espancamento verbal, matança com ódio, apedrejamento com palavras afiadas. Temos hoje uma campanha Estevão, que pode dizer: veja os céus abertos. É essa visão clara da verdade, a palavra cortante da verdade que evoca a ira dos incircunciosos de coração. Os israelitas tentaram apedrejar a Josué e a Calebe por seu chamado para percorrer todo o caminho com Deus. 10 espiãs desencorajaram o povo de Deus, dizendo: não podemos percorrer todo o caminho, há muitos gigantes, os muros são demasiado altos. Mas Calebe disse: subamos animosamente e possuamos em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Números capítulo 13, versículo 30. Porém, responderam: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Números 14, versículo 4. Então Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. É uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não os temais, mas toda a congregação disse que o apedrejasse. Então a glória do Senhor apareceu na terra da congregação a todos os filhos de Israel. Números 14, versículo 6 a 10. Minha preocupação nessa história não é por Josué e Calebe, pois Deus estava com eles. Minha preocupação é pelo povo de Deus rangendo os dentes e pegando em pedras, porque um chamado à obediência provocaria tal reação da parte deles. Examine o chamado. Estou convencido de que uma vez que o coração seja capturado por algum ídolo ou pela cobiça, a incredulidade se instala. Transigência e incredulidade andam de mão dadas. Assim, toda prédica contra a transgência irrita as pessoas com este tipo de problema e terminam lutando contra Deus, apesar de como cegos confessarem seus nomes. Apesar de como cegos confessarem o seu nome. Uma advertência. Como reagirá o justo quando rejeitado, expulso, apedrejado? Jesus reagiu como cordeiro e não abriu a sua boca. Não peça que desça fogo do céu sobre os que ferem você. Por que não sofrereis antes a injustiça? Por que não sofrereis também antes o dano? 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 7. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12. Orai pelos que vos perseguem. Não perca o tempo com profetas arrogantes, pretensiosos que retrucam ou ameaçam ou atiram maldições à torta e à direita. Quando semeei em pé numa colina, atirava pedras contra Davi, enquanto este se retirava de Jerusalém e da presença de Absalão, o capitão dos exércitos disse: por que amaldiçoarei este cão morto ao rei, meu senhor? Davi respondeu: deixa-o, que amaldiçoe.
Porventura o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a maldição deste dia? 2 Samuel, capítulo 16, versículo 6 ao 12. Moisés percorreu todo o caminho, subiu a montanha, ficou a sós com Deus, e seu rosto resplandecia. E embora todos os demais vissem, tanto que teve de cobrir o rosto com um véu, ele mesmo não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, nem mesmo percebia o reflexo da santidade de Deus sobre ele. Como Estevão, Moisés não fazia ostentação de ser tocado por Deus. Eles não assumiam ares de profeta, não ameaçavam, não falavam que tinham revelações novas ou especiais. Também não exibiam modos de pessoas intrometidas, nem demonstravam falsa piedade. A humildade é a marca de uma alma totalmente dependente de Cristo. Não há de forma nenhuma orgulho espiritual, não há exclusividade. A recompensa de percorrer todo o caminho. Qual é a recompensa? Ter Cristo com você. Há muitas outras recompensas por percorrer todo o caminho, porém, menciono apenas esta, porque ela é tudo o que necessitamos. Paulo estava encarcerado em Jerusalém com todo o sistema religioso perseguindo-o. A igreja estava em pé de guerra. Ele era acusado de profanar o recinto sagrado, de pregar doutrina falsa. Os próprios soldados temiam que Paulo fosse despedaçado. Por isso eles o agarraram pela força e o aprisionaram numa fortaleza. Na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, disse: Paulo, tem bom ânimo. Glórias a Deus. Como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma.